Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe a sua vida e nos direcione. Nós vamos dar início à nossa reunião de oração. Nós estamos aqui no Face da igreja. Convide lá o pessoal para a gente poder estar juntos, né? E a gente ter um momento de oração, de meditação na palavra do Senhor e sermos direcionados, ok? A gente vai aguardar aí a chegada. Deus abençoe muito, muito a sua vida, ok? Que bom ter você aqui conosco. Deus abençoe e direcione sua vida, a sua existência, ok? E a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Entrando aí o mês de junho, né, o sexto mês do ano. A gente tem muita história para contar, mas a gente tem vivenciado esse momento nosso aí de quarentenas, né, de isolamento, distanciamento. Muitos já voltaram à atividade, né, e a gente está aguardando o tempo de Deus e direcionamento. Deus é um Deus de misericórdia, Ele tem nos ajudado, né? A gente tem perguntado o que Deus quer nos ensinar, né, com todo esse momento. Na verdade, é muito difícil fazer leitura nesse momento, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer uma leitura, né, de tudo que está acontecendo nesses dias. Mas uma coisa é certa, né? As Escrituras, ela foi nos dada para orientação e consolo. Então eu posso olhar para trás e ler as Escrituras e ver como Deus agiu em muitos outros momentos como esse e tirar ensinos, né, para a nossa vida. Então a gente precisa entregar o nosso coração. A palavra de Deus é que nos instrui a cada instante e deve haver felicidade e tranquilidade no nosso coração quando nós vivenciarmos, né, todos esses momentos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, mas sempre aprendendo com Cristo Jesus, o nosso Senhor, ok? Nós vamos então dar início, né, à nossa reunião, pedindo o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Nós temos alguns irmãos aqui conosco no templo para podermos direcionar e você vai poder aproveitar e acompanhar esse momento, tá joia? Vamos iniciar então, irmãos, lendo o Salmo de número 11. O Senhor é forte refúgio. Esse é o nosso consolo a cada instante. Deus é quem tem cuidado de nós. Salmo de número 11. Você pode aí abrir a sua Bíblia, dar uma olhadinha e a gente poder ler as Escrituras. A palavra do Senhor, Salmo de número 11, ok? Vamos ler todos a uma só voz. Tem alguns irmãos aqui conosco e a gente vai fazer a leitura. Salmo de número 11. Vamos juntos? Leiamos. No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Este salmo, ele nos chama para adorar a Deus devido à sua justiça. E nós temos visto muitas coisas acontecerem nesse tempo. E a gente precisa lembrar que Deus é um Deus justo e Ele tem cuidado de nós. Nós temos orado pelo Brasil, tem orado por outras nações e a gente tem visto
especialmente o que tem acontecido nos Estados Unidos, mas com reflexo no mundo inteiro. O Brasil tem experimentado isso. Então o tema, né, racial, ou a ideia do racismo, ela é um tema extremamente forte, é um divisor de águas, é um momento que traz, né, muitos pensamentos. A gente precisa ser cuidadoso quanto a isso, mas olharmos para a palavra de Deus, que fala de um Deus criador, que ama toda a sua obra, e Ele nos trata com igualdade. Deus não faz acepção de pessoas, Ele trata isso no nosso coração. E nós devemos sempre lembrar desse cuidado de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O hino que eu escolhi hoje é o hino de número 25. Toda a minha história é um hino pouco cantado, né? Mas fala desse Deus criador de todas as coisas. Hino de número 25. O título dele é O Criador de Tudo. Nós vamos dar uma olhada aqui, né, nessa expressão, ou nesse salmo, nesse hino, né, que está aqui à nossa disposição, e para que a gente possa meditar um pouco, né? Esse hino, ele é cantado, né, na mesma melodia do hino 10, a criação e o seu Criador, vós criaturas de Deus Pai. Nós não vamos cantar, né? Nós vamos ainda ter um momento que a gente vai ter oportunidade de cantar tranquilo, mas eu vou fazer a leitura e diz assim: o Criador de tudo, Deus o infinito, do infinito o Criador, que desce aos astros seu fulgor, tuas obras te proclamam. Ao explorarmos a amplidão, obras sem par da tua mão, extasiados te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ergue-se o homem para o céu, deixa o planeta em que nasceu. Ó conquistas sem limites, como haveremos de entender que Deus quisesse aqui viver? Deus eterno entre os homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje há problemas entre nós, porque não ouvimos tua voz. Pai, perdoa as nossas faltas, que nossas vidas em Jesus busquem guarida, paz e luz. E teu nome celebremos. Aleluia, aleluia, aleluia. No grande plano divinal, dessa harmonia universal, Deus com grande amor salvou-nos. Ele nos deixa conhecer toda a extensão do seu poder, revelado no universo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como a gente tem lido o Salmo 19, e a gente vai até o final do mês, né, buscando os temas, eu achei propício, né, nós lermos esse hino que louva o nome de Deus, né, fala sobre o Deus criador de todas as coisas. E ele diz que há problema entre nós, né, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, né? Que o nosso coração esteja voltado para isso. Pensar que Deus é aquele que criou todas as coisas, Ele quer ter acesso a nós. Enquanto nós desejamos ir e conquistar o universo, o nosso Deus veio morar conosco, né? Ele se manifestou, Ele, o Emanuel, em Cristo Jesus, tornando-se homem para que pudesse haver salvação. Então nós temos, né, em toda essa amplidão do universo, a manifestação do cuidado de Deus sobre nossas vidas. E nessa semana, né, nesses dias, a gente tem visto justamente mais um passo, né, para explorar o universo, enquanto nós não conseguimos viver em paz. É uma grande conquista, né, conhecer o universo, mas o mais importante é que nós vivamos em paz. Primeiro, em paz com Deus. Consequentemente, em paz com o próximo. E aí, então, como um fruto maravilhoso, nós viveremos em paz conosco mesmo. Que Deus direcione a nossa vida. Vamos orar agradecendo a esse Deus. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo teu cuidado, tua mão poderosa dirigindo as nossas vidas. Sabemos que o Senhor, ó Deus, vê o que acontece conosco. O Senhor sabe, ó Deus, de cada uma das nossas necessidades. Mesmo sendo o Senhor, ó Deus, mais vasto que o próprio universo, sendo o Senhor criador dele, o Senhor é eterno, o Senhor é magnífico, e o Senhor, ó Deus, ainda se importa conosco. O Senhor vem e nos visita. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, devido a essa realidade. Que o teu poder, ó Deus, se manifeste sempre, e que nós louvemos, ó Deus, o teu nome, a partir, ó Deus, da revelação geral, mas também, ó Deus, que nós tenhamos os limites, ó Deus, para reconhecer o nome do Senhor,
por meio da tua palavra. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pois por meio da criação e por meio da tua palavra nós podemos conhecer o Senhor e saber a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, sim, amém. Irmãos, nós recebemos muitos pedidos, de oração. A gente tem sempre apresentado esses pedidos. Nós temos aqui uma lista, alguns pedidos já tiveram resposta, então a gente tem para agradecer a Deus, por todas essas respostas, mas outros a gente vai continuar intercedendo, Nós estivemos orando pelo reverendo Ronaldo Lidório, reverendo Jorge, lá de São Paulo. Todos esses dois, já tiveram assim boas respostas, bom tratamento, O reverendo Ronaldo Lidório ainda está terminando o processo, mas já está disponível para trabalhar. Ele já vai fazer umas lives semana que vem sobre missões e dar um testemunho de como é que foi a experiência dele e da família. O reverendo Jorge já está em casa, muito tranquilo, e nós temos muitas outras informações, Temos a preocupação aqui de Ipatinga, temos alguns vizinhos aqui em Valadares, que tem essa também preocupação de óbitos na família. Então a gente tem colocado essas questões diante de Deus. Sabemos que esse não é o único problema e a única dificuldade que nós temos, mas essa é a mais patente, mais próxima de nós, e nós necessitamos então orar uns pelos outros, Nós temos aqui o casal Iris e Fernando, Covid também, estava enfermo, não tenho a última informação sobre eles, mas a gente continuar orando, Temos orado pelo Hércules e Eilande, A junta diaconal vai até fazer uma visita a eles novamente, Tem sido acompanhado o tempo todo. O Hércules ele está, acamado, paraplégico, então precisa de tratamento, cuidado, e o que tem orado é para que libere, a ajuda do INSS para que ele possa receber recurso, mas eles têm sido assistidos, pela família. A própria esposa também trabalha, então tem tido recurso, e a nossa junta diaconal tem acompanhado, com a ajuda de alguns irmãos, E nós temos um telhado lá para a gente poder terminar, encerrar, esperando passar esses processos aí, a gente volta a estar com eles, O nosso irmão Altair, o Taís tem pedido oração, a mãe dele, Dona Eva, também, pedindo oração por ele, pela saúde dele, pela saúde dela, pelos filhos, então a gente poder lembrar, O pai do Flávio, fez uma pequena cirurgia, está esperando resultados, sobre essa biópsia que ele está fazendo, mas a gente já tem orado, pela saúde dele, pedindo a Deus que possa dar direcionamento. O Valmir pediu oração, já está no Rio de Janeiro, ele está na cidade de Caxias, Já descobrimos uma igreja lá pertinho, mas as igrejas têm estado fechadas no bairro Jardim América, onde ele está trabalhando, e tem a agradecer. A nossa irmã Andréia, a questão de saúde dela também, a gente vai continuar orando. O Davidson, esteve internado na UTI, recebeu alta, já deu testemunho, irmão da Elisete, então ele tem que agradecer a Deus pela recuperação e a vida dele. A nossa irmã Judeí, tem pedido orações pela saúde dela, direcionamento, pela vida dela. O reverendo Ronaldo Lidório, a nossa irmã Maria Lúcia, mãe da Eliane Emerick, então a gente tem orado por ela, o quadro de câncer bem grave, uma situação que demanda muito cuidado, e a gente continua em oração. Pastor Jorge, o Davi, ele esteve internado na UTI, ele é da igreja do Cariru, eu não tenho mais notícia, mas depois a nossa irmã Maria Cruz pode nos passar essa informação, A gente tem orado por uma funcionária, da Soraya, a Lorena, tem uma filhinha de 5 anos de idade, então é uma questão de saúde, é uma questão de depressão também. A gente vai continuar orando e colocando na presença do Senhor. Ana Maria pediu que a gente continuasse orando, pela questão de sustentabilidade, emprego, as questões do Estado, então tem trazido muitas novidades, A gente continua orando, pela família da Neiriele, pedindo a Deus consolo, conforto, para o esposo e para o filho, e Deus é aquele que tem cuidado de nós, Nós temos aqui a Renata é filha de um vizinho, do Edésio, mas a Lloyd, ela está em tratamento, de câncer, e a gente tem orado e lembrado também, tá? A nossa irmã Ronilce, fez os tratamentos, fez exames,
né? Então Deus deu um direcionamento, então ela continua em tratamento e a gente vai continuar orando pela vida dela. O senhor Alfredo e a dona Delgrácia, né, uma questão de idade, a gente continua orando, né, pela saúde deles, né? O senhor Antônio, né, pede sempre oração pela irmã dele que está lá em Floresta, né? Lá em Floresta é um distrito de Central de Minas, né? Ela fraturou a perna e a gente pede pela recuperação dela. O senhor Zé Maria e a dona Maria Rosa, né? Eles estão aguardando um agendamento de cirurgias que eles têm que fazer, uma cirurgia inguinal, então a gente está orando, pedindo a Deus direcionamento por eles, né? E aqui a nossa irmã Mariana do Juversino fez aniversário recente aí, mas já está bem melhor, então a gente tem que agradecer. Eu sei que outros irmãos, né, apresentaram outros pedidos, eu não tenho condição de acesso a todos eles nesse momento, mas a gente tem que colocar diante do Senhor. Tem uma família muito próxima à nossa família, né, que eles estão fazendo uma mudançazinha e pediram orações também, que a gente pudesse estar lembrando, pedindo a Deus, né, por todas essas situações. Nós temos muitos outros casos, a gente tem colocado diante do Senhor e pedido a Deus. Nós temos orado também, além disso, né, para que Deus envie cura, né, uma medicação que possa ser vacina, né, para combater esse mal, uma medicação que ajude, né, no controle de todo esse mal que tem, além do consolo daqueles que estão internados, do consolo daqueles que, né, se despediram dos seus familiares. Então nós temos mais de 30 mil famílias, né, são mais de 30 mil pessoas que faleceram. Nós temos uma ordem de 600 mil pessoas, né, contaminadas, passaram por tratamento, né? A maior parte deles, né, receberam recuperação, cura, e a gente tem a agradecer a Deus, mas a gente sabe que uma pessoa na nossa família traz grande tristeza, né, ao nosso coração. As igrejas têm orado, nós temos orado, e você tem a oportunidade, né? E 3 coisas que trazem as nossas preocupações, né, diante de um quadro maior que acontece no mundo inteiro, que é a questão, né, da saúde, né, como é que cada hospital, cada região está trabalhando, que Deus dê sabedoria a esses que estão envolvidos, especialmente meus profissionais. Temos orado, né, por uma questão econômica, a gente tem visto isso, tem presenciado, talvez alguns, né, não tenham experimentado isso, têm a sua renda, estão muito mais tranquilos, mas outros já estão sofrendo essas situações todas. Então a questão econômica, além da questão política também, nosso país tem uma situação política que necessita das nossas orações e das nossas intercessões. E a gente vai ter um momento, né, para a gente apresentar tudo isso, né, além de apresentar a sua vida, apresentar a minha vida, apresentar a nossa igreja, colocar diante das pessoas, né, o fato de estarmos distantes, estarmos limitados, né, isso não nos impede de ter comunhão com Deus, né. Eu acho que a gente precisa fortalecer muito essa ideia. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, mas nós estamos vivendo um momento difícil. A regra é simples, aquilo que nós experimentamos quando tudo estava bem, que a gente traga como memória, lembrança de como foi bom e de todo o alimento que nós recebemos, né? Cada abraço, cada incentivo, né? Cada momento que nós passamos. Se você aqui da Igreja Presbiteriana Veneza quiser lembrar um pouquinho, né, dos momentos, nós temos quase 400 fotos lá no Face para você lembrar um pouquinho, chorar, rir, ver que alguns irmãos cresceram e agradecer a Deus pela história da nossa igreja. Mas uma coisa você não pode deixar é de ser útil, porque muitas pessoas vão sofrer muito porque elas estão sentindo falta das coisas, mas você pode ser útil na vida de outras pessoas. Por isso, nós levantamos campanhas e ainda a gente continua, né? Campanha do agasalho, do alimento, das máscaras, das fraldas, né? Algumas fraldas já foram entregues e, né, Deus abençoou mais uma família, a gente tem que agradecer a Deus. E você tem tudo isso para poder fazer o bem. Você pode ajudar o seu vizinho, você sabe que alguém está vivendo um momento difícil, você sabe que alguém tem problema financeiro, você pode ajudar. Então não adianta nada a gente fazer 1000 orações se você sabe que o seu vizinho não está tendo o dinheiro para comprar um alimento, para pagar o aluguel, você vê a saúde dele, a situação familiar, e você não fazer nada.
Então há necessidade de nós fazermos alguma coisa, além de buscarmos sermos piedosos, né? São os 3 princípios que nós encontrávamos na vida dos judeus, né? Oração, jejum e doação. Você sempre terá alguma coisa a doar a alguém que tem necessidade. Por fim, se você é a pessoa que tem necessidade, não fique constrangido. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Você precisa manifestar. Às vezes nós não ficamos sabendo de tudo, mas de tudo aquilo que nós temos tido conhecimento, nós estamos buscando ajudar. Existem irmãos ajudando pessoalmente, a gente recebe muitos relatos, ajudei fulano, ajudei eu pessoalmente, fui lá, ajudei mais um, mas a Junta Diaconal tem feito um trabalho de assistência. Então o pessoal tem entrado em contato com a Junta Diaconal e a Junta Diaconal está à disposição para poder ajudar quem tem tido necessidade. Não somente as pessoas da nossa igreja, mas primeiramente a gente tem olhado, né, pertinho de nós, quem tem necessidade, e a gente tem buscado fazer isso, ok? Vamos ter um momento de oração. Você vai fechar os seus olhos, vai colocar diante do Senhor, depois eu estarei orando, né, por todos esses pedidos e tudo isso que foi apresentado. Fale com o Senhor nesse momento, peça a bênção dele, o direcionamento dele. Fale com Deus, feche teus olhos e concentre-se nessas coisas. Senhor Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. De todos os pedidos, ó Deus, aqui apresentados, nós queremos, ó Deus, mais uma vez pedir a misericórdia e a bondade do Senhor, Pai. Visite cada alma que foi citada aqui, cada necessidade que aqui foi apresentada. E também, ó Deus, a gratidão pela visitação do Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Supra, ó Deus, as nossas necessidades. E que aprendamos, ó Deus, em meio a este momento, as dificuldades, ó Deus, as privações que temos vivido, a aprender, ó Deus, sobre as coisas do Senhor. Sabemos que as coisas que acontecem não podem ser inúteis na nossa vida. E o Senhor é aquele que pode ter misericórdia de nós. Por isso, ó Pai, visita-nos nesse momento. Fala, ó Deus, ao nosso coração e que nós descansemos no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Oramos, ó Deus, por esse momento de pandemia, pedindo pelas nações, para que o Senhor cuide, ó Deus, para que venha a cura, para que, ó Deus, venha o consolo àqueles que sofrem, para que venha, ó Deus, a boa mão do Senhor, ó Pai, e o Espírito do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Quantas famílias estão sofrendo? Oramos, ó Deus, pelas economias, oramos, ó Deus, pelas questões de saúde e oramos, ó Deus, também pelas questões políticas. Que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria a todos que têm responsabilidades nesses processos. Tenha misericórdia, ó Deus. Venha com a Tua paz, com a Tua graça, o Teu amor, ó Deus. E perdoa-nos, ó Pai, por não crermos como deveríamos crer e até desesperarmos. Estamos fracos, ó Deus, porque gostaríamos de que as coisas fossem diferentes, mas estamos firmes no Senhor, porque os nossos fundamentos não se romperam. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos, ó Deus, também pela nossa igreja, por cada irmão, por cada iniciativa, ó Deus, de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Ajuda-nos, ó Deus, a ser melhores, que esse tempo, ó Deus, possa produzir isso em nós. Muito obrigado, ó Deus, por todos aqueles que estão contribuindo, seja financeiramente ou com material, e que possamos fazer bom uso, ó Pai, de todas essas doações. Seja sobre nós, ó Pai, e una-nos em volta da Tua palavra, que é a verdade. Abençoe as nossas vidas, livra-nos do mal e cura-nos, ó Deus, de qualquer enfermidade.
Proteja-nos, ó Deus, das enfermidades mais próximas e que a bênção do Senhor seja sobre nós. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação, no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Dá tempo aí de você abrir, né? Salmo de número 8. Vou pegar aqui. Ok. O Salmo de número 8, ele fala de louvores que Deus ele é merecedor, né? E aqui fala sobre a grandeza de Deus e a pequenez, né, do ser humano, de quem nós somos. Esse salmo também é um salmo que a gente fala sobre profecia sobre Cristo Jesus. Hebreus é quem vai confirmar-nos isso, capítulo 2. Ele vai usar justamente esse termo, esse texto para falar quem é Jesus. Então a gente deve sempre interpretar esse texto, né, no seu contexto, e agora o que o Novo Testamento, né, trouxe para nós, luz. Mas hoje não vou me deter nessa posição do Novo Testamento, eu vou me deter somente na leitura do texto, como ele foi apresentado no Antigo Testamento, né? Porque ele fala justamente sobre o que nós estamos estudando, sobre a criação de Deus, né? E como Deus se revela por meio da criação. Então a gente tem que agradecer a Deus por isso. E o Salmo de número 8 diz assim: a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Entenda que o texto o título aqui está interpretando aquilo que Hebreus vai dizer, né? Então ele fala do Filho do Homem aqui, está falando de Jesus. Mas nós vamos ler o texto no contexto, né, judaico. Porque a nossa intenção agora não é falar sobre a natureza de Cristo Jesus. Nós vamos falar somente do contexto do Salmo e não do contexto profético do Salmo, tá joia? Diz assim o Salmo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Uma das coisas que a gente mais gosta é de ouvir as pessoas falarem o nosso nome, né? Às vezes você pode estar numa multidão, e daí a pouco alguém fala o seu nome. Talvez alguém chega lá e diz Leonardo, e aí todos os Leonardo que estão lá levantam a cabeça assim, né? Eu vou para a reunião de presbitério e de vez em quando alguém chega lá atrás e diz assim, pastor, e aí todos os pastores olham para trás, e aí o cidadão tem que identificar quem é. Então esses nomes, o nome que nós recebemos, ele é fundamental, né? E a nossa personalidade acompanha esse nome, tanto que chega um momento que as pessoas não conseguem mais desassociar a nossa imagem, o nosso caráter ao nosso nome, tanto que alguns nomes eles chegam até a ter um estigma, né? Existem pessoas calmas que receberam o nome X e existem pessoas frenéticas que receberam, e aí antes dos meninos nascerem alguém diz assim, não põe fulano de tal não, se você colocar você vai ver que eu tenho um sobrinho. Então a gente acaba associando essas ideias, né? Quando nós olhamos para a Escritura, Deus se apresenta
né, com um único nome, mas ele apresenta-se também com características, e às vezes a gente conhece a Deus mais por essas características de Deus do que necessariamente o seu próprio nome, né? O verso o primeiro aqui, capítulo 8, ou Salmo de número 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso. Veja que 2 vezes aparece a palavra Senhor, mas o primeiro é o nome de Deus, o segundo, quem ele é a divindade. Então aqui aparece assim: ó Yahvé, Elohim nosso. Ou seja, a ideia que ele está falando aqui é que naquele mundo e naquele momento existiam muitos deuses, existiam muitos Elohims. Elohim aqui pode ser uma divindade, por isso é um plural, mas ele também pode ser uma autoridade em uma nação. Então, por exemplo, juízes eram chamados de Elohims. Por isso que nesse texto, e às vezes você vai ver, né, algumas discussões, que diz que o homem ele é quase Deus. Esse é o termo que eles utilizam, não Deus com letra maiúscula, criador de todas as coisas, mas como alguém que tem autoridade, e Elohim quer dizer isso. Por isso que o Senhor Jesus, né, vai falar uma expressão para os judeus: vós sois deuses, né? Porque era algo muito corrente, dizendo que era a ideia de um Elohim, a ideia de uma autoridade. Nenhum ser humano é Deus, mas a expressão de autoridade e autonomia para aqueles que governam. Então existia esse termo. Então, quem é o Deus de Israel? Existiam muitos deuses, mas Deus quer ser chamado pelo nome dele por causa justamente das suas características. E o próprio Deus, Yahvé, declara que não existem outros deuses. Ou seja, na mente das pessoas existem outros deuses, mas para Deus não existe nenhum outro Deus. Assim também para nós, né? Por exemplo, tem um cântico que nós cantamos: não há Deus maior, não há Deus melhor, né? Então algumas pessoas perguntam se esse texto está dizendo que existem deuses menores e piores do que o nosso Deus, ou não existe Deus nenhum, né? A intenção do autor era dizer que não existe Deus, primeiro. Segundo, não existe Deus e não existe nem Deus maior e nem Deus melhor. Só existe um único Deus. E é isso que nós encontramos nas Escrituras. Mas ele quer ser adorado, ele quer ser reconhecido. Então existe em Deus um certo hedonismo, não para o pecado, mas o reconhecimento da sua glória. Um autor da nossa geração chamado John Piper é um dos que mais trata sobre o hedonismo divino, ou seja, porque Deus quer e fica feliz que o reconheçamos como Deus e o exaltemos, né? Parece, num certo sentido, que é uma vanglória, que é um orgulho, que é uma soberba, mas não. A explicação é: Deus é merecedor de toda honra, de toda glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então Deus, Ele requer isso. Não é simplesmente que Deus sugere isso, muito pelo contrário, Ele determina que os seres humanos vivam para glorificá-lo. Por isso, irmãos, nós sempre temos que lembrar da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Nós precisamos lembrar de Deus, porque do nome de Deus nós encontramos e tiramos todo o seu caráter. Por exemplo, é o Deus da autoexistência, é o Criador de todas as coisas, não foi criado por ninguém, ninguém o fez, Ele está acima de todos, Ele é acima de tudo, Ele supera todas as coisas. O nosso Deus é o Deus supremo, Criador de todas as coisas, e Ele criou a natureza. O Salmo 19 falou sobre isso, Romanos capítulo 1 está falando sobre esta realidade, e nós encontramos nas Escrituras o tempo todo falando do nosso Deus Criador, e o apóstolo Paulo apresenta esse Deus Criador de todas as coisas. Ele diz assim: Deus é quem te dá vida, respiração e tudo mais, ou seja, Ele é quem
cria, e de um só nós somos geração. Foi Ele quem criou Adão, e de Adão todos nós viemos. Deus fez todas essas coisas, e Ele é merecedor então de toda honra e de toda glória. E olha como o salmista vai falar que nós devemos nos reportar a Ele. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ou seja, quando nós olhamos as coisas criadas por Deus, nós lembramos da majestade. Só que Deus resolveu apresentar o seu nome aos judeus. E os judeus então deveriam contar para as outras pessoas. Só que os judeus tinham grandes e inumerável número de quantidade de inimigos. Aí então vem a explicação do verso de número 2. Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, o nome dele é tão magnífico que até uma criança pode falar. Ou seja, de toda a sua grandeza, a gente ainda vê a simplicidade de Deus. Qual é a ideia aqui? É que os poderosos não conseguem perceber isso. Os poderosos não conseguem visualizar a glória e o poder de Deus. Mas uma criança de peito, recém-nascida, quando a criança chora, quando a criança canta, quando ela balbucia qualquer coisa, ela fala desse poder, então fala da simplicidade de ver Deus. O verso de número 2 diz isso: da boca de pequeninos e criança de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que o salmista está dizendo aqui? Que Deus, sendo tão grande, os pequeninos percebem, só que os orgulhosos, os inimigos de Deus, não percebem essas coisas. E aí então as crianças louvam a Deus na sua mais profunda essência e integridade, enquanto que os grandes, os poderosos, não conseguem perceber isso. Por quê? Porque a criança ainda não foi contaminada por essa ideia da independência. E a criança então, ela sabe que assim como depende dos pais, ela também tem uma dependência, e da boca dessa simplicidade das crianças vem o perfeito louvor. O verso de número 3, o salmista começa a falar não da grandeza de Deus, mas começa a falar na pequenez do ser humano. Ele diz assim: esses inimigos nossos, Deus, eles são muito pequenos, como a gente, mas o Senhor olha para nós, e aí como é que o Senhor vê a gente? Qual é o modo de se ver e olhar para cada um de nós? Os inimigos de Deus não reconhecem a glória de Deus e nem a obra de Deus, mas aqueles que são servos, eles sabem muito bem. Ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então está falando da grandeza de Deus. Comparado, irmãos, se a gente pudesse imaginar aqui, ele está dizendo assim: eu olho para o sol, olha o tamanho do astro, e ele nem sabia o tamanho do astro, que é muito maior do que o planeta em que ele está vivendo. Ele não tinha essa ideia, mas o que ele via no céu. E ele compara o astro ao ser humano. Ele diz assim: olha aí, tão pequeno, tão assim, nada. E aí então ele olha para a lua, para as coisas criadas, e compara ao ser humano. E aí diria assim: quem é que lembra dele? Deus não se importa com o ser humano. Será que é assim mesmo? Será que Deus está preocupado somente com as obras criadas? Será que Deus não tem nenhuma preocupação com o ser humano? Aí o salmista diz: não, Deus tem grande preocupação com o ser humano. Ele pergunta: quando contemplo, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Aí ele fala de como o homem foi criado. Ele diz assim: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Um pouco menor do que Deus. Essa expressão aqui, alguns vão tratá-la não simplesmente menor do que o Deus criador de todas as coisas, mas menor do que
todas as coisas que Deus poderia criar em seu poder, na sua autoridade. E ele faz esse ser humano ser menor, só que ele diminui ainda um pouco mais. Ele diz: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, ainda que o ser humano não seja do tamanho de Deus, da autoridade de Deus, e que a obra criada de Deus exemplifica muito mais aquilo que Deus fez, Deus criou o ser humano com autoridade para governar esse mundo. A despeito do pecado e da dificuldade que o ser humano tem, Deus deu a ele essa importância. Ou seja, Deus olha para o ser humano com algo que tem valor, porque ele é a imagem e semelhança dele próprio. O pecado contaminou o ser humano, mas o ser humano não é algo sem valor diante de Deus. Às vezes nós achamos que o ser humano não tem valor nenhum, e há um debate muito grande, no nosso tempo. Então, eu acredito que 2 pontos teológicos quase que definem. Se você pedir a alguém que tem uma visão humanista, ele vai contemplar e dizer que o homem é maravilhoso, grande, supremo, e vai chegar a dar poderes para o ser humano que ele nunca teve. Talvez você encontre agora alguém que tente e busque ser teocêntrico, e por causa do pecado ele transforma o ser humano em algo que não é da dignidade. Então nós podemos ir para um dos 2 extremos: a supervalorização do ser humano ou a mediocridade do valor do ser humano. Só que este salmo, ele coloca o ser humano no lugar dele. Quem é o ser humano? É obra da criação de Deus. Quer ver o valor do ser humano? É simples. A coisa mais valiosa que nós temos na vida, se eu perguntasse, qual seria a resposta? Se eu perguntar qual a coisa mais valiosa que nós temos, que Deus nos deu, eu acredito que a maioria dos crentes diriam salvação. Salvação é a coisa mais valiosa. E é verdade. Só que o seguinte, o que a salvação faz? Salvação resgata a vida. Então, a salvação é um mecanismo, é um meio da transformação da vida. Então, a coisa mais importante que nós temos na existência é a própria existência, é a vida. Então, a salvação é um aparato para transformar a vida, para reconciliar, para resgatar a vida. Por isso o Senhor Jesus fala que a vida, ela vai ter sentido quando eu me preocupar com a salvação dela. E não a salvação vem antes, a vida vem antes, tanto que Deus cria-nos. E aí então, por causa do pecado, a vida é contaminada, nós morremos. E aí então, na salvação, nós recebemos vida, tanto que é em novidade de vida, que é nova vida, e é chamado de regeneração. Então, a coisa mais importante que Deus deu ao ser humano é a vida. Só que o ser humano contaminou a vida com o pecado. E Cristo Jesus veio resolver o problema da vida. Ele é a vida, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então a salvação, ela está para dignificar a vida. É o que Jesus disse, ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Ou seja, Cristo Jesus veio resgatar para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então a vida é algo que Deus trata com dignidade, mas o próprio Deus que cuida da vida pode lançar-nos na morte. Ele faz isso. E aí então foi essa conversa do Senhor Jesus aos discípulos assim: vocês não deveriam temer a estes que fazem mal somente ao corpo, vocês deveriam temer aquele que faz mal ao corpo, ou seja, que pode lançar o teu corpo, mas a alma também pode sofrer nas mãos dele. Ou seja, esse é Deus. Então eu tenho que preocupar com a minha vida, e a vida que Deus nos deu, ela é maravilhosa. E aí então, se ela é resgatada, é chamada de vida abundante. Então quando você vir alguém, mesmo que ele não tenha Cristo Jesus, é um ser humano criado por Deus. Como é que Deus chama esse ser humano? De coroa da criação. Coroa da criação. Ele diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Ou seja,
será que Deus se importa com o ser humano? Hoje eu vi muita piada sobre a morte de uma pastora pelo Covid, essa é a definição. E as piadas eram: você não acredita em Deus? Você não acredita que Deus poderia? Não é Jesus quem te cura? Então a gente viu uma chacota em cima de uma pessoa religiosa que declarou a sua fé em Deus. Porque ela morreu, as pessoas então resolveram tripudiar da fé, e aí então falou mal de igreja, falou mal de pessoas e tudo. Mas irmãos, quem quiser viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus, ele vai ser perseguido. Então isso não é para nos assustar, mas é como nós observamos. Tente imaginar, Deus cuida de mim como cuida de qualquer outro ser humano. Ele cuida de nós, porque Deus ama a obra que Ele criou, Ele cuida de nós. O que Ele faz agora é uma eleição por amor, um chamado à salvação, e nós precisamos valorizar isso. Mas o ser humano, ele está marcado pelo pecado, mas ele não foi abandonado por Deus, porque Deus tem um plano, tem um projeto, e Ele cuida de ser humano. Então a vida que eu tenho, e eu tenho que celebrar, só que eu não sei o momento em que Deus vai me resgatar ou resgatar alguém. Então quando você olhar para um ser humano, trate-o com consideração. Tiago fala sobre isso. Chegando alguém, se ele é a pessoa pomposa, rica, a gente quer colocar na frente. Mas se é uma pessoa de poucos recursos, a gente põe lá atrás, tem até lugar reservado. Nós fazemos isso, acepção de pessoa, e nos é proibido fazer. Mas quem define sobre o valor da nossa existência, sobre o significado da nossa vida, é o próprio Deus. E todo ser humano tem dentro de si algo que vale o mundo inteiro, vale o universo inteiro. Ele tem uma alma, ou seja, é um ser vivente, e Deus o vê assim, embora o pecado esteja contaminando o ser humano. Mas agora, quando nós falamos sobre as primícias de Deus, o povo de Deus, Deus tem um plano para o povo dele, que é um plano especial. Deus cuida da obra dele, Deus tem misericórdia do ser humano, Deus visita o ser humano, Deus sustenta o ser humano, Deus produz amor na vida do ser humano, mas ele está contaminado. Mas aí então Cristo Jesus salva aqueles que creem nele, aqueles que deram um ouvido, e aí experimenta o que há de melhor. Mas a natureza do ser humano é de dignidade, e olha a informação que é dada aqui no Salmo, diz: deste-lhe domínio, fizeste, no entanto, por um pouco menor de Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, quem é que recebeu a função de cuidar de todo esse mundo criado por Deus? O ser humano. E é Deus quem colocou isso. Então a importância, Deus não despreza o ser humano nesse sentido. O pecado contamina o ser humano, mas o ser humano foi criado para isso. E a igreja, sabendo disso, deveria ter o melhor comportamento no cuidado de todas as coisas criadas por Deus. Então tudo quanto Deus criou, nós deveríamos tratar com respeito e dignidade. Por exemplo, os animais, a própria, que a gente chama obra criada de Deus, que a gente dá o nome de natureza, mas especialmente eu deveria cuidar do ser humano. A ordem de Deus a Adão é: encha a terra, domina. Irmãos, quanto mais nós conseguimos ver o papel do ser humano nessa terra, só que o ser humano está contaminado, ele não consegue expressar a glória de Deus como deveria. E aí o salmista fala da abrangência nisso: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ou seja, todo o planeta Terra foi entregue para que o ser humano cuidasse. Isso mostra que Deus é grande, é o Criador de todas as coisas, mas Ele colocou aqui um mordomo. E Deus trata esse mordomo com respeito, com dignidade, porque Ele tem um compromisso de dar o alimento. Ele manda a chuva, Ele manda o sol, Ele manda as estações, Ele faz a relva, Ele faz a vegetação produzir. Então a gente tem que agradecer. É isso que o salmista está fazendo. O
salmista não está tratando aqui se o homem está ou não contaminado pelo pecado, mas ele está declarando que Deus é o Criador de todas as coisas e o ser humano é o cuidador dessas coisas, ou seja, de todo esse planeta Terra, o ser humano é quem deve cuidar. Lembre-se que as coisas criadas por Deus nós contemplamos em majestade. O ser humano, por estar contaminado com o pecado, a gente não vê com tanta excelência, porque a gente olha para o caráter, mas eu precisava olhar para a natureza da criação do ser humano. O ser humano foi criado para cuidar das coisas que Deus fez, e nós deveríamos lembrar disso. Isso nos ajuda a entender, irmãos, que a obra criada de Deus tem um propósito. Todo esse planeta foi criado para que o ser humano vivesse nele, mas para que no fim o nome de Deus fosse glorificado. Então, a melhor coisa que você deve fazer não é se tornar um ser espiritual daqui para cima. Às vezes a gente acha que a espiritualidade é você ter conexão com Deus e pensar nas coisas de Deus. E aí então você se torna uma pessoa que participa de culto, participa de orações, canta louvores. Mas a melhor coisa que Deus tem para você é que você seja verdadeiramente ser humano, assim como Jesus foi. Verdadeiramente, plenamente ser humano. E esse é o plano de Deus, restaurar-nos na nossa humanidade. Nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para viver com os anjos. Nós somos criados para viver aqui na terra, tanto que no novo céu e na nova terra, Deus virá habitar conosco. Então, quando você olhar a obra criada de Deus, as coisas que Deus criou, o céu, a lua, o mar, as estações, magnifique o nome dele, porque tudo procede do nome dele. Com uma palavra só, ele criou todas essas coisas. E é para o louvor, honra e glória do nome dele. E nós, seres humanos, somos os mordomos de Deus. Somos importantes nessa relação, porque Deus colocou aqui e disse, agora cuidem. E o nosso papel é fazer isso, obedecer a Deus, dia após dia. E o Salmo termina assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eugene Peterson fez uma paráfrase desse texto. Eu gostaria que você ouvisse e depois eu encaminharei no grupo para que você leia. Diz assim, eterno, majestoso Senhor, teu nome é famoso em toda a terra. Crianças de peito murmuram refrões a teu respeito. Crianças de colo cantam canções em voz alta, abafando a fala dos inimigos e silenciando a conversa fiada dos ateus. Quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, lua e estrelas incrustadas no devido lugar, olho para mim e me pergunto, por que te importas conosco? Por que olhas uma segunda vez para nós? Ainda assim, por pouco deixamos de ser grandes, esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregaste de cuidar do mundo feito por tuas mãos. Repetiste para nós a incumbência de Gênesis. Fizeste-nos senhores das ovelhas e do gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Ó eterno, majestoso Senhor, teu nome ecoa por todo o mundo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Irmãos, nós precisamos estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz sobre o nosso papel nesse mundo. Nós não somos pequenos diante da criação do Gênesis. Nós somos mordomos, somos responsáveis por cuidar desse universo, para que o nome de Deus seja lembrado. Todas essas coisas foram criadas. O sol é maior do que nós, mas Deus cuida de nós, seres humanos. A lua e as estrelas
foram colocadas no seu devido lugar, mas nós também temos a nossa função. Nós devemos cuidar de toda a obra criada por Deus. Que nós possamos sempre cantar esse hino, lembrando do que os judeus falavam. Os judeus falaram que Deus é grande, que Ele criou um universo enorme, que Ele criou o planeta Terra, e Ele deu um papel muito importante para nós: cuidar dessa terra. Irmãos, sabemos que o pecado nos contaminou, por isso achamos estranha a mensagem de que o ser humano é importante. Mas esse salmo diz que nós somos coroa da criação. De tudo quanto Deus criou, nós é que fazemos o elo para com Deus. Nós é que cuidamos dos pastos, nós é que cuidamos dos animais, nós é que devemos cuidar dos rios, nós é que devemos cuidar das plantas. Isso mostra a importância do papel do ser humano. Sobre o que Hebreus fala, que nesse texto fala sobre o Filho do Homem, nós veremos num outro momento, mas sugiro que, para matar a curiosidade, leia Hebreus, capítulo de número 2, que fala sobre a humanidade de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque no nosso coração essa realidade desse salmo. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Deus criou coisas que são muito mais espetaculares do que nós. Deus criou o planeta Terra, mas Ele deu uma função a nós. Ele nos coroou de formosura, de poder e autoridade sobre estas coisas. E você vê aí, quando o homem quer cuidar da terra, ela vai muito bem. Quando o homem descuida da terra, ela vai muito mal. Existem muitos animais, existem muitos sistemas aquíferos e sistemas ecológicos que estão funcionando muito bem hoje, devido à ausência do ser humano, porque quando ele estava lá, ele estava prejudicando. Por isso, irmãos, nós possamos lembrar: quer comais, quer bebais, quer cuidai dos animais, fazei tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Imagine se o ser humano tem que fazer isso, imagine nós que somos servos, filhos do Deus vivo, que entendemos toda essa revelação, pois fomos iluminados pelo Espírito e recebemos instruções da palavra. Deveríamos cuidar muito mais do planeta Terra e também daquilo que nós chamamos de universo. Que Deus abençoe as nossas vidas, nos dê uma noite tranquila. Amanhã é sábado e domingo nós retornaremos. Faça a sua inscrição para a escola dominical. Nós vamos ter 2 classes. Uma classe de 9 às 9h55, que é com adultos, e uma classe de 10 a 10h55, que é com todos os jovens e adolescentes. Então, os 2 grupos estarão reunidos. Se você participa de uma outra classe ou qualquer outra classe na igreja, você deve participar nesse momento nessas classes, ou adulto ou a classe de jovens e adolescentes. Você tem que fazer a sua inscrição, né? Eu já mandei lá o link, né, ou as informações no WhatsApp. E à noite nós vamos ter um culto às 19 horas e você precisa até amanhã, meio-dia, fazer a sua inscrição. Manda lá, né, para mim, para que eu possa fazer essa inscrição e a gente se programar, pois temos um número reduzido, né, conforme as determinações, seja município, estado, né, ou da própria federação, ok? Deus abençoe a sua vida e te dê uma noite de paz. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós. Amém e amém. Um abraço.